Olha só, nosso segundo assunto que a gente vai tratar hoje aqui no nosso papo é sobre o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, que era do governo Lula, né? Foi o primeiro ministro que foi exonerado do governo, e ele mandou omitir do Congresso informes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, sobre os ataques do 8 de janeiro. Essa apuração é da Folha de São Paulo e a gente, é claro, vai repercutir aqui, porque se é informação importante e relevante, você fica sabendo aqui com a gente. E aí, esse pedido, então, da Comissão de Atividades de Controle de Inteligência, a pedido, na verdade, dessa comissão, o GSI encaminhou aí ao Congresso um documento com informes de inteligência disparados pela ABIN entre os dias 2 e 8 de janeiro. A relação ela foi enviada à comissão no dia 20 de janeiro. Continha ali mensagens dirigidas a diferentes órgãos pelo WhatsApp, não apresentava, porém, os informes que tinham sido enviados, encaminhados, segundo a agência, diretamente para o G Dias, né? Aí, o que o jornal apurou aí? O jornal apurou que, o jornal Folha de São Paulo apurou que o militar mandou omitir esses informes de uma minuta submetida previamente a ele, sob o argumento de que essa troca de informações não ocorreu por canais oficiais. À época, a agência, a ABIN, era comandada pelo Saulo Moura da Cunha. Ele deixou o posto em março agora, e passou a ocupar um cargo no próprio GSI a partir de abril, durante a gestão de Gonçalves Dias, que caiu depois da divulgação dessas imagens que vocês estão acompanhando agora, né? Então, depois, em 1º de junho, Saulo pediu exoneração também. Depois da saída do G Dias, o Saulo também pediu exoneração. E aí, os alertas que foram enviados ao então ministro do GSI, eles só foram encaminhados ao Congresso em maio, pessoal, por meio de um novo relatório da ABIN com os informes que, segundo a agência, eles foram disparados diretamente para o Gonçalves Dias. A ABIN afirma que o ex-GSI recebeu os alertas de inteligência em seu próprio WhatsApp, no seu celular, entre os dias 6 e 8 de janeiro, ou seja, os primeiros informes chegaram no dia 6 de janeiro, antes dos ataques que aconteceram no dia 8, né? E 3 deles, diz a agência, eles foram enviados exclusivamente para o G Dias. O que tinha nesse conteúdo dessas mensagens, de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo? O conteúdo das mensagens enviadas ali pelo WhatsApp já indicavam, na noite de sexta-feira, dia 6 de janeiro, o risco de invasão do Congresso, a possibilidade também de ações violentas em outros edifícios da esplanada e a existência de manifestantes armados. Foi o que disse a Agência Brasileira de Inteligência. Procurado, o advogado André Calegari, que defende o ex-ministro, afirmou em nota que não tem esses documentos mencionados, que o tema está sob sigilo e que o general tem respondido a todas as perguntas feitas no âmbito das investigações. Ontem, vamos lembrar aqui que os parlamentares que integram a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do 8 de janeiro, rejeitaram pedidos para convocar Gonçalves Dias e também Saulo Moura da Cunha, que estava como o responsável pela Agência Brasileira de Inteligência, então, quando os ataques aconteceram. É isso, Wilson. Tá aí, muita informação. Chega mais aqui que eu quero te ouvir sobre essa apuração da Folha de São Paulo, super importante, né, mostrando, então, que o G Dias tentou ali camuflou, na verdade, né, porque não enviou esses dados para essa comissão da Câmara. Ignorou completamente, né? Ignorou completamente. Kenzo, esse é um daqueles assuntos que eu fico pensando, gente, é chover no molhado, né? Porque nós já falamos sobre isso aqui, o Greb já falou, enfim, o Greb hoje não está no programa porque ele está em voo, né? O Greb deu um pulinho aqui na nossa base, né? Ele foi dar um oi pra gente, ele está em voo voltando para São Paulo. Mas, gente, assim, esse caso mostra que, no mínimo, o governo federal tratou com desdém aquele acampamento em frente ao QG do Exército, sabe? Não podia ter feito isso, sabe? Você tinha alertas no dia 6 de janeiro, 2 dias antes da depredação dos
das sedes dos três poderes. Você não poderia subestimar. Me parece, cada vez mais, que o governo Lula ficou tão focado, tão centrado, ligou o alerta máximo, sabe, ali, especificamente para a posse do presidente Lula, e simplesmente, beleza, ok, o Lula tomou posse, o Lula subiu a rampa, pronto, o resto que se dane, sabe? Errou. Era uma situação de conflito, você precisava dissipar aquela população toda, sabe? 9 em cada 10 pessoas em Brasília perceberam que ônibus chegavam na capital federal, sabe? Em uma situação básica de perigo, você pensa, gente, não, sabe? O que esses caras estão aprontando? Sabe? Eu não preciso ser técnico de segurança, eu não preciso ser agente do GSI, eu não preciso ser delegado da Polícia Federal para imaginar, caramba, estão chegando 400 ônibus em Brasília. Os caras vão fazer o quê? Vão fazer festa de aniversário? Sabe? Os caras vão, sabe, vai ter um evento sertanejo, sabe? Sei lá, vai ter um festival do Boi Bumbá, não sei, sabe? Não faz o menor sentido. E o Wilson, assim, é importante você ter levantado isso, e assim, eu quero que você foque bastante o olhar também para não aprovação do depoimento do G. Dias, né? A CPI, a CPMI, que diz que precisa investigar de fato e tudo, como ela é formada pela grande maioria ali de governistas, recusou esse depoimento do G. Dias, que é no mínimo claudicante, né? No mínimo. No mínimo, exato. E assim, precisa de explicações de fato, né? Não, exato. Qual o problema de trazer o Gonçalves Dias para explicar por que todos os alertas foram ignorados e não foram passados para frente? Sim. Sabe? É isso, gente. É um alerta. Alerta é alerta. Se você for conversar, com certeza aqui no chat tem gente que tem algum amigo da Defesa Civil. Se você for conversar com qualquer bombeiro em início de carreira que já trabalhou na Defesa Civil, meu amigo, em área de risco, choveu 10 milímetros, os caras já estão com a equipe pronta para fazer atendimento. Sabe? Quando você tem uma situação de risco, você tem que ligar o alerta máximo, não dá para você subestimar. E naquele momento, sabe, naquela situação, você não podia simplesmente ignorar que você tinha ali 4, 5 mil pessoas em frente ao QG. Elas estavam fazendo o que ali? Coisa boa não era. Eu já contei essa história aqui, Kenzo. Eu sou de uma época, né, minha cara de novo, graças a Deus não entrega a minha idade, mas eu sou de uma época em que se você chegava, você estava com um colega ali, com um amigo, andando, sabe, em frente ao quartel do Exército e ficava parado em frente a um QG do Exército, a primeira coisa que os militares faziam era, meu amigo, circula, tá fazendo o que aqui? Circula, meu filho, circula, sabe? Eu sou dessa época. Eu sou de uma época em que eu sentava ali com meus colegas ali, sabe? Sentava com 3, 4 falando bobagem. Aparecia uma viatura da Polícia Militar. Os caras, o que vocês estão fazendo aí? Bora, circula. Estão de vadiagem? Sabe? E eu não consigo, realmente, Kenzo, eu não consigo entender porque houve essa leniência esse tempo todo. De novo, quando o governo Lula assumiu em 1º de janeiro, a partir dali já era para você fazer um plano de contingenciamento, sabe? Já era para você fazer um plano para remover aquele pessoal. E já era para você pensar, gente, se chega uma capital federal 400 ônibus, gente, você tem que ter alerta máximo. Ah, mas aí a culpa é da Polícia Militar. É sim, também. Não vou dizer que não tem culpa no cartório, né? Mas ali já era para você, peraí, bota a Força Nacional ali para cuidar daqueles camaradas. Vamos começar. Exército mudou a gestão, vamos embora, vamos evitar que esses caras se aproximem da Praça dos Três Poderes. Sabe, Kenzo, esse episódio, só para arrematar e entrando aqui na questão da CPMI,
me traz uma revolta. Por quê? Porque eu posso estar errado, mas na minha opinião, essa foi uma das pedras mais cantadas da história da República Brasileira. Nenhum acontecimento histórico, eu estou pegando desde a República Velha, nenhum acontecimento histórico foi tão cantado quanto esse. Se você for pegar golpe militar de 64, se você for pegar direta já, se você for pegar a impeachment do Collor, nenhum desses, né, foi tão previsível quanto essa história do 8 de janeiro. E por que nós já... isso aqui todo mundo imaginava que ia acontecer algo desde setembro do ano passado. Havia ali um sentimento de que a coisa poderia acontecer, poderia degringolar. E detalhe, nós fomos tão incompetentes que nós vimos isso acontecendo nos Estados Unidos e nós tivemos a capacidade de não evitar. Isso para mim é inadmissível, sabe? É inadmissível. Então, foi gestado por A, por B, ok, concordo, mas ao mesmo tempo o Estado falhou de forma flagrante. E detalhe, nós tínhamos um recado, acho que foi no dia 12 de dezembro do ano passado, que já houve aquele tumulto aqui em Brasília, em frente à sede da Polícia Federal, já houve uma leniência do governo federal naquele episódio, e nós conseguimos o feito de não só não ter prevenido esse episódio, né, de não ter, assim, da gente não ter se alertado para esse episódio, como a gente ainda teve a capacidade, a burrice de manter, de simplesmente repetir a incompetência, porque nós tivemos o alerta em 12 de dezembro, sabe? Então, assim, é algo que eu não consigo entender. E sobre a CPMI, eu acho que o governo Lula, a base governista ali, perdeu uma bela de uma oportunidade de levar o Dias, para que ele explique realmente o que de fato aconteceu. O depoimento dele seria esclarecedor, poderia ajudar a dirimir muitas das dúvidas que ainda permeiam esse episódio. E ratifico aquilo que eu falei ontem. Isso mostra a não aprovação do requerimento de convocação dele, ratifica, Kenzo, que essa CPI vai ser uma farsa. Essa CPI, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela não vai avançar em absolutamente nada. Só vai servir para deputado e senador fazer videozinho para stories de Twitter e Facebook. Facebook ninguém usa mais, né? Instagram e agora TikTok. É só para isso. É uma vergonha, Kenzo. É uma vergonha, porque você que está no nosso chat, você que nos acompanha, você paga por isso. O deputado, o senador, ao invés de, ao invés de fiscalizar um projeto, fiscalizar uma ação, ao invés de se debruçar sobre algo útil, ele vai perder 6, 7 horas por semana em uma CPI que não vai trazer absolutamente nada de novo. Já tem investigação da PF, já tem investigação do Supremo, já tem investigação da Controladoria Geral da União, já tem investigação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Tem investigação para todo lado. E os parlamentares vão fazer uma investigação que também não vai avançar para lado nenhum, porque basicamente vai ser o mais do mesmo do que os outros órgãos já fizeram. Então, assim, essa CPI tem cara de pizza, tem cheiro de pizza, tem gosto de pizza, e essa acho que é uma das... De novo, né? Assim como os atos de 8 de janeiro, essa também vai ser uma das pedras mais cantadas da história política brasileira.